Hoje eu vim trazer para vocês um assunto que surgiu ontem na minha análise. Conversando com a minha analista, ela perguntou como é que você lá de criança lidava com a raiva? E aí eu fiquei pensando em alguma situação de pequena e eu não consegui lembrar nada, nenhuma situação de raiva de quando eu era pequena. Muito menos o que eu fazia com ela. E fui dormir pensando nisso, acordei pensando nisso e eu não consigo lembrar nenhuma situação. E aí a gente pode dizer, eba, teve uma infância perfeita que nunca sentiu raiva na vida. Acho que não, né? Eu sempre fui a menina boazinha, a menina certinha, que quer fazer tudo certo, que corresponde às expectativas de todo mundo, que faz tudo bonitinho, a menina boazinha. E a raiva sempre foi tida como um sentimento ruim, né? A raiva é um sentimento pesado, ruim, não é legal sentir raiva. Então não me era permitido sentir raiva. Não que alguém tivesse falado, não, você não pode sentir raiva na vida. Nada disso, nunca ninguém falou, mas eu, Paula, não me permitia sentir raiva, muito provavelmente. E por que será, né? Porque a raiva é um sentimento ruim. Eu era uma menina boazinha. Então, se a menina boazinha sente raiva, ela deixa de ser a menina boazinha, porque a raiva não é boa. E aí, se eu não sou boa, eu sou má. E se eu sou má, ninguém gosta de gente má. Então, ninguém vai gostar de mim. Então, eu deixo de ser amada, eu perco o meu lugar. E a Paula, pequena, não queria perder o lugar dela. Né? Não queria perder esse lugar de filha boazinha, de querida e de amada. Talvez se eu não for mais boazinha, eu não vou ser mais amada. Claro que tudo isso a gente está falando num nível inconsciente, né? Lógico que eu, pequena, jamais ia elaborar tudo isso, mas é tudo a nível inconsciente, é isso que passa no inconsciente da criança. Se eu não sou boa, eu sou má, e se eu sou má, ninguém me ama, se ninguém me ama, eu vou sobrar sozinha no mundo. Simples assim. Mas aí a minha analista continuou. E hoje, como hoje você lida com a raiva? E, gente, de novo, eu tive que parar para pensar algum momento em que eu tive raiva. E eu tive dificuldade de falar para ela, eu tive dificuldade de trazer raiva. Eu conseguia trazer momentos de frustração, momentos de culpa, mas eu não conseguia trazer momentos de raiva. E porque também, de novo, não tem raiva? Claro que tem. Tem um monte de momentos de raiva. A gente tem muita raiva na maternidade, né? A gente tem raiva porque o filho não obedece na hora, a gente tem raiva porque chama para jantar e o filho não vem, tem que chamar 50 vezes, a gente tem raiva porque pede para guardar a roupa e quando chega lá a roupa tá no chão. A gente tem raiva a todo momento. E a gente tem muita raiva dos filhos. E não é por isso que a gente ama menos. E tá tudo bem, tá tudo normal. A gente ama igual e ama muito. Mas é ok ter raiva. E aí a gente aprende a lidar com essa raiva e o que a gente faz com ela. E hoje eu percebo que sim, eu tenho vários momentos de raiva, mas eu precisei pensar muito para chegar nisso, tá? E a gente tem muitos momentos de raiva. E aí o que eu faço nesses momentos? Eu aprendi a sair. Eu preciso respirar. Já teve uma vez que eu tava putíssima com os meus filhos, enlouquecida, e eles vindo para cima e eu brigando. E chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso de um tempo, eu preciso respirar, eu não consigo resolver isso agora, eu preciso de um tempo. E eu fui embora, eu fui tomar uma água, eu fui tomar um ar, juro, eu tava lá em Campos, eu fui pra varanda, eu fui ficar olhando verde, respirando lá fora, pra depois voltar e lidar com a situação. Então eu aprendi a lidar com a minha raiva. E aí eu consigo agir sem chegar a explodir, né? Mas isso é um aprendizado. E aí o que é importante? A gente olhar para as nossas crianças. Não importa o que foi feito com a gente, não importa como a gente viveu, não importa se eu sabia ou não sabia lá na infância, importa o que eu vou fazer hoje. Então, hoje eu, Paula adulta, aprendi e estou aprendendo a lidar com a minha raiva. Agora é importante eu olhar para os meus filhos. E aí, quando eu olho para os meus filhos, o João, que foi, quando ele era bem pequeno, eu era uma mãe mais autoritária, ele tem uma dificuldade um pouco maior de lidar com a raiva. Quando ele fica com raiva, ele se sacode inteiro, ele parece que é uma minhoca maluca lá, que ele fica se sacudindo na cadeira, e fica... aí não fala, e ele fica remoendo aquilo, parece que tá um vulcão lá dentro querendo entrar em erupção, e ele tentando conter aquele vulcão. Ele ainda tem uma dificuldade. No começo eu tentava ali, calma, tá tudo bem. Calma é a pior coisa para dizer para alguém que tá com raiva, né? Vamos combinar. E aí eu tentava ali no começo ajudá-lo a se acalmar, depois eu percebi que ele precisa pôr aquilo para fora. Então eu ajudava a nomear. João, tô vendo que você tá com muita raiva, que você tá muito bravo por causa disso. Quando você quiser a gente conversa. Hoje, esses momentos de chiliquinhos ali estão cada vez menores, ele tá conseguindo parar e respirar.
Tem hora que ele até levanta, chuta a cadeira, mas ele vai dar uma volta e quando ele volta, ele consegue voltar a fazer. Então ele já está aprendendo, cada um tem o seu jeito de lidar com a raiva, ele já está aprendendo dele. Já a Malu, minha filha, desde pequenininha, juro, assim, 4, 5 anos, ela tinha altos chiliques que parecia uma adolescente. Ela ia lá, ela batia a porta, ela chutava a porta, ela jogava os brinquedos dela no chão, ela socava o travesseiro e falava que ela queria rasgar tudo. Gente, uns chiliques de dar medo. Mas no começo eu ficava brava que não podia fazer isso, depois eu entendi que ela precisava colocar aquela raiva pra fora. Eu entendi que ela estava sentindo muita raiva e que ela precisava daquele momento, então eu permitia. Eu falava, você pode jogar todas as suas coisas no chão, depois você vai guardar e você não pode quebrar nada da casa, o resto é seu, fica à vontade. E dei espaço para ela e ela gritava, e eu sempre me coloquei disponível, quando você precisar, a mamãe tá aqui. E aquilo, ela gritava, ela tinha o seu chilique e depois de um tempo ela começava a espaçar os gritos e depois ela começava com um choro e vinha um choro sentido e daí de repente aquele choro virava eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. A mamãe podia estar do lado, sentada no chão do lado e ela estava lá, eu quero a minha mãe. E aí ela vinha para um colo, um abraço e ela relaxava no meu colo, um choro de soluçar. E daí 2 minutos, juro, era muito rápido. Enxugava as lágrimas, acalmava, fazia um carinho, ficava um pouquinho ali bem pertinho com ela, comigo. Daí um pouco, tchau, vida que segue. Parecia que nada tinha acontecido. E ela ia brincar feliz, mas ela tinha colocado pra fora aquilo que estava incomodando. Hoje, com 10, ela foi aprendendo com ela mesma a se autorregular. Então hoje tem hora que ela fala assim, mãe, eu tô com muita raiva, eu tô com vontade de jogar tudo no chão, tô com vontade de quebrar tudo. Ela fala. E ela fala, tô com raiva por causa disso, porque fulano fez aquilo, porque eu queria ter feito assim. Ela fala. Ela consegue identificar a raiva. Né? E às vezes eu vejo assim, eu tô vendo que você tá com raiva. Não, não tô com raiva, eu tô triste, eu tô chateada. Ela sabe perceber a emoção que ela tá tendo. E aí, o que acontece? Ela aprendeu a lidar com essa raiva. Ela não precisa mais chutar e gritar. Ela fala que ela tá com raiva, ela mostra que ela queria quebrar tudo, mas nessa hora ela pega o celular e ela liga para um desenho que ela gosta, ela pega um gibi, que ela ama um gibi, e se joga debaixo do cobertor e vai ler gibi, e ela faz alguma coisa que acalma o coraçãozinho dela e que ela volta bem. Não é um jogar para debaixo do tapete, esconder na sombra. O que a gente esconde na sombra tá ali na sombra, só esperando para aparecer. E não é isso que ela faz. Então, a gente olhar para as nossas crianças e perceber como eles estão lidando com a raiva, se a gente está dando espaço para que eles consigam gerenciar essa raiva e ensinar maneiras deles se autorregularem, é fundamental. Lembrando que eles estão modelando a gente, né? Não dá para a gente exigir uma criança autorregulada se a gente tem um adulto do outro lado desregulado. Então, a gente precisa se olhar primeiro como você está lidando com a sua raiva, para depois olhar como que a sua criança está lidando com a raiva. E por que é tão importante a gente olhar para a raiva, né? A raiva é um sentimento muito importante. E a gente pode sentir raiva, tá tudo bem. A gente pode e deve comunicar as nossas necessidades, as nossas insatisfações, o que a gente não está gostando. A gente só tem que cuidar dos extremos. Não é legal nem a gente explodir o tempo todo e aí a gente vai jogar tudo para cima do outro e nem a gente reprimir esses sentimentos e engolir como se ele não existisse. Também é péssimo, né? Então a gente tem que olhar para a raiva e se permitir, sentir e aprender a lidar com ela, formas de lidar com ela. É interessante que a gente consiga controlar a raiva e agir independente dela e conseguir pensar na melhor maneira de agir que vai obter o melhor resultado que a gente precisa, apesar de estar sentindo muita raiva. Né? Isso é o autocontrole, isso é desenvolver a inteligência emocional. Eu vou conseguir agir da melhor forma, que eu vou ter o melhor benefício, apesar de estar sentindo muita raiva naquele momento, com aquela pessoa, com o meu filho, com o que quer que seja. Mas, ao mesmo tempo, não é jogar para a sombra, jogar para debaixo do tapete e fingir que ela não existe. Ela está ali e ela precisa ser vista, precisa ser respeitada. E a gente vai buscar mecanismos, né, para se autorregular, para se autocontrolar. Então, eu vou respirar, eu vou me trancar no banheiro, vou ouvir uma música, eu vou sair para correr. A gente busca os nossos mecanismos para se autorregular. Porque o que acontece? Se eu não consigo controlar o que está aqui dentro, aquela coisa maluca que está ali dentro,
eu vou querer controlar tudo que está fora. Então, eu vou querer controlar meu filho, vou querer controlar o marido, vou querer controlar minha funcionária, eu vou sair dando ordem para todo mundo, porque eu vou querer o controle em algum momento, em algum lugar. E isso vai dar ruim, né? Isso vai acabar dando ruim em algum ponto. Uma das formas que é muito bacana da gente ajudar a criança a aprender a gerir as emoções e a raiva, e que não foi feito com a gente, porque tenho certeza, os nossos pais, os seus pais, os meus pais, eles não fizeram isso com a gente, até porque eles não tiveram isso com eles, né? É nomear as emoções. Por conta de toda essa ideia e de tudo isso que aconteceu, desses pensamentos todos, eu sentei para conversar com meu marido ontem na cama e falei para ele assim, você lembra como você lidava com a raiva quando você era criança? E ele também não lembra. E hoje, você sabe como você lida com a raiva? Ele parou para pensar e ele falou, não lembro a última vez que eu senti raiva. Eu falei, como não? E aquele dia do carro que aconteceu assim, contei um caso. Não, mas aquilo não foi raiva, aquilo eu fiquei bravo. E eu falei, mas não era raiva, né? Ele falou, não, pra mim raiva é assim uma fúria, uma coisa muito brava, que briga com todo mundo. Então, a gente nem aprendeu a nomear. A gente coloca no pacote raiva só uma coisa muito extrema. Mas essa raiva que a gente sente, porque, putz, tô atrasada porque na hora que eu fui sair, eu perdi a chave do carro. Tô com muita raiva que eu perdi a chave do carro. É uma raiva, né? Não precisa ser o extremo para ser um sentimento de raiva. A gente acaba tendo dificuldade de nomear. Mesmo quando eu fui falar com a minha analista, eu trouxe situações de frustração, mas eu não conseguia trazer não conseguia colocar a raiva, porque a gente tem essa dificuldade de nomear. E quando a gente ensina para a criança, desde pequeno, a nomear o que ela está sentindo, né, eles terem esse vocabulário emocional bem desenvolvido, vai fazer muita diferença para eles. Porque eles vão saber se colocar, eles vão saber perceber, e quando a gente sabe exatamente o que a gente está sentindo, é quando a gente consegue procurar uma solução. Eu tô sentindo uma coisa que eu não sei exatamente o que. Não, pode ser raiva, mas pode ser inveja, mas pode ser. Não, acho que é só irritação. Não, talvez seja um incômodo. A gente não sabe nomear. Se você não sabe o que é, você não sabe o que tratar. Você não sabe como melhorar, você não sabe o que fazer. Agora, se eu sei dizer exatamente, não, eu estou frustrada porque é isso. Não, eu tô morrendo de raiva, eu quero matar aquela pessoa. Aí a gente consegue começar a buscar o que fazer e buscar soluções. E buscar uma ajuda e buscar qualquer coisa. Então, nomear os sentimentos é uma questão incrível e poderosíssima. E a gente pode ajudar a criança. E não é que a gente vai estar dizendo para a criança, você está sentindo isso. Porque logo eles vão começar a perceber, né? Daqui a pouco você vai falar assim, você está sentindo, tô vendo que você está com raiva do seu amigo. Não estou com raiva, eu estou muito bravo. Eu estou muito decepcionado, porque ele era meu melhor amigo, ele não podia ter feito isso comigo, não é justo. Eles começam a conseguir nomear por eles mesmos. Então, assim, pensa nisso. Nomear sentimento é um exercício que a gente devia praticar com as crianças e com a gente o tempo todo. Sentiu alguma coisa? Para e pensa, o que eu estou sentindo? É raiva, é angústia, é medo, é dor, é frustração, é mágoa? O que eu estou sentindo? A gente põe tudo num pacote, estou sentindo uma coisa ruim, deixa pra lá, joga pra sombra, vai aparecer. E se a gente joga tudo pra sombra e segura muito a raiva, principalmente a raiva, se a gente fica guardando e finge que ela não existe, joga pra trás, uma hora ela vai aparecer no corpo. Numa tensão, numa noite mal dormida, numa doença, ela vai aparecer. Não adianta querer esconder, ela vai voltar de alguma forma, ela vai bater na nossa porta de alguma forma. Então vamos olhar pra raiva, vamos ajudar a criança a nomear o que ela está sentindo. Vamos ensinar para a criança e para a gente maneiras da gente se autorregular, de se acalmar. Não quer dizer não sentir. Vamos sentir. Uma vez minha filha estava com raiva e ela falou, estou com vontade de gritar. Eu falei, então vamos gritar. Eu dei a mão para ela e a gente deu um super grito no quarto. E aí a gente deu um segundo grito e no terceiro grito a gente estava já rindo e no quarto a gente já mal começou a rir, já estava gargalhando. E foi super divertido e aquilo aliviou a raiva que ela estava sentindo. Então vamos perceber, se seu filho passar raiva gritando, deixa gritar. Ele não vai ser o cara que vai no meio de uma reunião de trabalho vai gritar, ele vai aprender. Ele está aprendendo autorregulação. E aí que entra o nosso papel de pais de ajudar a criança a aprender a se autorregular. E lembra, para a gente ter uma criança autorregulada,
Não pode ter um adulto desregulado atrás. A gente tem que olhar pra gente. Vai se olhar, vai caminhar, vai meditar, vai respirar, vai tomar um banho com presença, qualquer coisa que faça você ficar bem. E aí você vai conseguir olhar para essa raiva diferente e na hora que você sentir que ela tá vindo, você vai conseguir dizer, opa, vou respirar e já volto. E o mundo vai ser outro.